Para onde vai a sua alma? Como está o seu estilo de vida? Como está a sua vida com Deus? Você tem coragem de dizer que a sua alma vai ser salva? Como está a sua conduta diante de Deus, diante dos irmãos, diante da igreja? E se a morte bater na nossa porta? Nós não sabemos que hora vai ser. Irmãos, nós sabemos que esse corpo físico, essa matéria, tem um fim. Ela vai voltar para o pó, a Bíblia disse isso. Mas a nossa alma, ela é eterna. E foi pago, irmãos, um preço muito alto pela nossa alma. Ela é muito valiosa para Deus. Nós podemos ver lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 24, não precisa abrir, é só uma referência, vai contar da história do rico e do Lázaro. Ambos morreram. E aqui vai falar do rico, que ele estava vivendo um tormento. Ele chega a pedir para pai Abraão para que ele fosse tirado dali. Ele estava vivendo uma vida de tormento. Ele não aguentava mais. Então, irmãos, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que pensar muito como que está a nossa conduta, como que está o nosso estilo de vida, como que está a nossa vida com Deus aqui nesta terra. Porque, irmãos, a nossa alma é eterna. Mas nós que estamos aqui hoje com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos atentos a essa palavra de despertamento, uma palavra que nos chama a buscar a Deus, uma palavra que nos chama a abandonar o pecado, uma palavra que nos chama a um conserto da nossa vida com Deus. E muitos de nós, irmãos, vamos protelando a decisão mais importante da nossa vida. Às vezes nós ocupamos a nossa vida, o nosso tempo com tantas outras coisas e vamos protelando o que é mais importante na nossa vida. Às vezes nós temos facilidade de tomar outras decisões em outras áreas da nossa vida, mas a nossa vida espiritual, às vezes nós até precisamos, nós reconhecemos que nossa vida precisa de um conserto, mas nós vamos protelando isso. Nós vamos deixando isso para depois, vamos deixando para amanhã, achando que amanhã pertence a nós, achando que amanhã nós estamos aqui. E nós vamos protelando o mais importante, a decisão mais importante, a decisão de viver todos os dias para Deus, de se entregar verdadeiramente para Cristo. Às vezes você está pensando aí, né, que precisa consertar algo na sua vida, alguma área da sua vida está precisando de um conserto com Deus. Às vezes você está aqui hoje e não confessou o Senhor como único e suficiente Salvador, mas tem essa vontade, mas está querendo mais uns dias no mundão aí, né? Mas eu te falo, irmãos, o tempo é hoje, porque amanhã não pertence a nós. Nós achamos que é no nosso tempo, nós achamos que a hora que nós decidirmos é isso mesmo, mas amanhã pode ser tarde demais. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, que tomou a decisão de estar aqui hoje, abriu mão de tantas outras coisas e está aqui hoje. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Para nós que estamos aqui hoje, diante dessa palavra, diante desse texto que nós lemos, que nós cremos que é a verdade do Senhor para as nossas vidas, que ainda dá tempo. Tempo para voltar para Cristo. Tempo para se arrepender,
tempo para abandonar o pecado, tempo para voltar verdadeiramente para Deus, tempo para nos santificar. Às vezes, irmãos, nós estamos levando a nossa vida de uma forma muito natural. Nós vemos a igreja, nós passamos a ser um religioso. E alguma área da nossa vida está precisando de santificar. Às vezes aquilo que nós precisamos de afastar daquilo que nos afasta de Deus. São tantas coisas, irmãos, que nos afasta de Deus, e nós estamos muito no natural. Achamos que é normal, achamos que não tem nada a ver, isso não dá nada para nós. Às vezes, irmãos, é isso que está levando a nossa vida ficar comprometida, é isso que está afastando de Deus. Mas essa palavra, irmãos, ela nos traz uma buscar enquanto é tempo. Invocai enquanto ele está. Queria deixar mais uma pergunta para a nossa reflexão esta noite. Temos buscado a Deus verdadeiramente, com sinceridade no coração? Ou temos buscado a Deus só nos nossos interesses? Quando nós precisamos de uma bênção, quando nós estamos atrás de uma resposta, quando nós precisamos de uma cura, quando dá tempo, quando a gente não tem nada para fazer, sobra um tempinho, vai lá e faz uma oração muito rápida, vem à igreja, a gente está aqui, mas o coração está em outro lugar, menos conectado com Deus. Será que nós estamos assim? Ou nós estamos buscando Ele de todo o nosso coração, de toda a verdade? Nós temos buscado tantas as coisas, irmãos. Nós temos tempo para buscar todas as outras coisas, menos a Deus. E a palavra do Senhor lá em Mateus 6,33, é um texto muito conhecido. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, se você tem buscado outras coisas, se você tem corrido atrás de todas as outras coisas, eu quero te dizer que você está perdendo tempo. Você está perdido no meio de tantas coisas que vai ficar por aqui. Tantas coisas que você tem buscado e está deixando de buscar a Deus em segundo plano. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Se nós estamos vivendo dessa forma, irmãos, nós precisamos de rever os nossos conceitos. Nós precisamos de olhar para Deus, olhar onde nós estamos errados e fazer um conserto. Mas há um alerta da parte de Deus para a nossa vida nesta noite. É tempo de achar a Deus. É tempo de buscar a Deus enquanto Ele está perto. E o que isso nos ensina, irmãos? Esse buscar a Deus, o que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais a oportunidade de buscar a Deus. Nós entramos, irmãos, numa contagem regressiva. Quando nós nascemos, foi disparado ali como se fosse um cronômetro. E ele está contando, Né? Imagina aí no cronômetro aí disparado. Nós não sabemos quando ele vai parar para nossas vidas. Nós não sabemos quando ele vai parar e chegar a nossa hora. Que nossos olhos vai fechar para essa terra. O nosso fôlego de vida vai ser tirado. Quanto de nós, irmãos, achamos que teremos tempo? Nós fazemos planos, vamos protelando o mais importante. Quanto de nós deixamos o plano de Deus em segundo plano? Nós priorizamos tantas outras coisas, mas nós não temos tempo de priorizar coisas de Deus. Queria fazer mais uma pergunta. Você tem priorizado a Deus? Você tem priorizado o seu tempo
Não é só vir na igreja, não, irmãos. Isso aqui é o mais fácil. É só tirar poucas horas do seu tempo num domingo ou na quarta. Eu falo, irmãos, é tempo. É tempo a sós com Deus, é tempo de oração. É um tempo de qualidade com Deus. Irmãos, eu estou falando isso aqui, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele me deu várias chicotadas. Eu estou falando isso com você, irmãos, porque o Senhor ministrou essa palavra forte demais no meu coração. E quando eu recebi o convite de estar aqui ministrando a palavra no coração dos irmãos, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a perguntar a Deus. E Ele me disse, eu falei, mas está difícil, está difícil. Ia mandar uma resposta que eu não queria. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Está difícil, porque você não está priorizando a minha palavra. Porque eu tenho tanta palavra de Gênesis a Apocalipse. Se está difícil encontrar algo aí, é porque você não tem priorizado a minha palavra. É porque você não tem buscado o que eu tenho para você. E eu falo com você nessa noite, irmãos. É tempo de buscar a Deus. Tantas outras pessoas, irmãos, que já passou por aqui, hoje não está tendo mais a oportunidade. Hoje, às vezes o diabo já ceifou a sua vida, ou está sendo escravizada lá fora, ela não tem força para voltar. Mas nós que estamos aqui hoje, nós estamos diante de mais uma oportunidade de fazer um concerto com a nossa vida. O momento da gente refletir e priorizar aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus, que é estar na presença de Deus. O grande erro, irmão, do ser humano, o grande erro nosso é não priorizar as coisas de Deus. Às vezes nós priorizamos tantas outras coisas, coisa que às vezes nem faz sentido na nossa vida, coisa que não tem importância na nossa vida. Nós estamos aí gastando o nosso tempo, gastando as nossas forças, as nossas energias, e aquilo que é mais importante nós estamos deixando para lá. E eu te pergunto, você tem priorizado? O que tem sido prioridade na sua vida? Você tem buscado com sinceridade? Que forma que temos buscado a Deus? Que forma nós temos priorizado o nosso tempo com Deus? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai ministrar ao longo dessa ministração e vai ministrar algo no seu coração. Porque, irmãos, não era esta palavra que eu queria trazer, sinceramente, do fundo do meu coração. Mas o Senhor bateu tantas vezes nessa palavra, tantas vezes que eu conversando ao longo dos dias, e o Senhor confirmava essa palavra no meu coração. Porque é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, irmãos, a gente tem que levar a sério acerca dessa palavra. Nós temos que buscar enquanto dá tempo. É tempo de buscar, é tempo de consertar algo na nossa vida, é tempo de corrigir algo de errado, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de colocar a nossa casa em ordem. Mas daqui a pouco nós não sabemos se vai dar tempo. De repente a morte bate e te leva, os seus olhos é fechado dessa terra e te leva para uma eternidade. Invocai enquanto Ele está perto. Irmãos, hoje nós somos livres para adorar o Senhor. O véu rasgou,
Hoje nós temos livre acesso ao Pai. O Espírito Santo, ele está acessível a cada um de nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. E a presença dele neste momento é real, irmãos. Eu posso sentir a presença dele neste lugar, amém? Irmãos, não é pecado você dar um glória a Deus, não, tá? Não é pecado você bater palma, não é pecado mostrar que você está aqui, sabe? Nós temos liberdade de estar na casa do Senhor. Né, Miguelzinho? Lá no mundão a gente tinha tanta... A gente tomava umas e nós ficava bobo demais, não ficava? Hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos liberdade de pular, de dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ele disse: estarei com vocês até a consumação do século. Nós estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Se nós não estamos buscando, se nós não estamos sentindo a presença dele, irmãos, é porque nós não estamos buscando. Porque é plano de Deus. Ele está disponível, mas tem que ter uma busca. Tem que ter uma busca constante, uma busca verdadeira. Não perca tempos, amados, ao ponto de não ter tempo para Deus. Que Deus seja a prioridade na nossa vida, porque nós não sabemos até quando nós vamos ter esse privilégio, essa oportunidade de buscar o Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho. Existem muitas coisas na nossa vida, irmão, que nós precisamos deixar para trás. Muitas coisas na nossa caminhada que estão nos impedindo de chegar a Deus, estão nos impedindo de buscar a Deus. Às vezes, irmãos, coisas que não têm sentido nenhum na sua vida, isso que está te impedindo de buscar a Deus. O homem maligno, os seus pensamentos. Existem muitos pensamentos, irmãos, dentro de nós, que não pode estar dentro, irmãos. Muitos pensamentos que têm nos afastado de Deus. Uma pergunta que eu posso fazer para vocês, mais uma pergunta, irmãos. E se a morte chegar para mim, nesse instante? Espera aí que eu voltei aqui, meu Deus, misericórdia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, tem tanta coisa dentro de nós, dentro do nosso coração, que estamos apegados em alguma coisa. E Deus está falando. Às vezes Deus tem falado ao longo da sua caminhada: larga isso, deixa isso. E nós estamos apegados. Irmãos, eu vi uns vídeos esses dias, os irmãos devem ter visto que está circulando aí nas internet da vida. Um certo lugar aí, teve uma enchente, né, choveu, teve uma enchente, a correnteza subiu, e tinha um senhorzinho lá com uma bicicleta. E a correnteza começou a levar a bicicleta dele. E ele agarrava essa bicicleta e não soltava de jeito nenhum. E a correnteza lá vai, e ele brigando ali, querendo salvar a bicicleta. E o pessoal gritava: larga a bicicleta, e não largava. Moral da história, irmãos: foi a bicicleta embora e ele perdeu a vida. Mas ele não largou. Às vezes, irmão, nós estamos segurando alguma bicicleta. Às vezes, irmão, nós estamos segurando alguma coisa que está nos impedindo de aproximar de Deus, de buscar esse Deus. O Espírito Santo, irmãos, está nos revelando alguma coisa. Nós estamos segurando alguns sentimentos que você tem aí, guardado dentro de você. Alguma coisa que você tem segurado, que está afastado, que está te afastando
de Deus, algumas atitudes. O que é que você tem segurado? Alguma coisa, alguma área da sua vida, o que é que você tem segurado que está te impedindo de buscar a Deus? O Espírito Santo de Deus, irmãos, está ministrando o que precisamos lançar fora, abandonar o que tem nos afastado. Às vezes é tanta coisa, irmãos, que nem faz sentido na nossa vida. Às vezes lá em casa, mas a Elisa começa a ter uma pequena discussão pelo seguinte: quem vai muito lá em casa sabe que a gente entra pela garagem, sobe, né, lá para casa e tem um porãozinho. Ali tudo que eu pego, né, lá da loja, tudo que eu pego eu vou jogando ali, vou jogando. Às vezes para entrar lá em casa tem que fazer um trilho assim, né? Tanta coisa que está ali. E aí eles falam que, Edmilson, isso não presta para nada, joga isso fora. O que você vai fazer com isso? Pois não, uma hora vai servir. Aí você começa a limpar, você vê que realmente aquilo ali não ia te fazer falta de nada. Aquilo ali só está entulhando, trazendo mau cheiro, trazendo traça para aquilo ali. E a nossa vida com Deus, irmãos, às vezes nós estamos assim. Nós estamos tão apegados em algumas coisas. E isso tem nos impedido de buscar a Deus. Coisa que não faz sentido nenhum para nossas vidas, a gente está apegado naquilo ali. Às vezes nós criamos um ídolo e colocamos aquilo ali, nós apegamos naquilo ali e nada faz a gente largar. E isso tem nos impedido de buscar a Deus. Isso tem nos atrapalhado a servir a Deus de verdade. Alguma coisa, irmãos, alguma bagagem nós temos que lançar fora. Existe coisa no nosso coração que nós precisamos expulsar da nossa vida. Algum ressentimento. Às vezes a gente já fomos aí, né, fomos no encontro, falamos que nós fomos curados, nós fomos transformados, nós somos restaurados, mas alguma coisa ainda, às vezes, fica adormecido. E nós estamos apegados àquilo ali. E isso nos impede de avançar, de ter uma intimidade, de ter uma busca verdadeira com Deus. E outra coisa, irmãos, que nos impede de buscar a Deus verdadeiramente, a impiedade. Não tem como ser salvo, irmãos, andando no caminho da impiedade, ser injusto, os maus pensamentos. Às vezes nós estamos apegados em tantas outras coisas que Deus já mandou a gente afastar, já mandou a gente tirar, já mandou a gente buscar. Igual essa historinha da bicicleta aqui. Tantas pessoas larga a bicicleta e o abençoado não largou. Acabou perdendo a vida com algo que era passageiro. Converta ao Senhor, sabe, queridos? Nós devemos fazer essa reflexão todos os dias. Nós devemos fazer essa pergunta para Deus: se eu preciso converter, se tem algo na minha vida que precisa de um conserto. Eu conheço uma pessoa que fala que nós precisamos converter, nós precisamos confessar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Quem sabe é essa pergunta que nós estamos precisando fazer para Deus hoje. Quem sabe nós precisamos converter verdadeiramente aos pés do Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos equivocados, nós pensamos que converter o Senhor é só vir aqui na frente, levantar as nossas mãos e está de boa. Converter ao Senhor, irmãos, é um processo de mudança, onde nós vamos esvaziando de nós mesmos, e o Espírito Santo enche, vai nos preenchendo, vai tirando tudo aqui, todas as mazelas, todos os pecados, vai nos transformando, e a gente nos transforma em outra pessoa.
transforma o nosso caráter, muda o nosso coração, né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E a gente só chega, irmãos, a esse ponto quando nós deixamos Deus entrar verdadeiramente no nosso coração, quando nós convertemos verdadeiramente, quando nós nos rendemos ao Senhor verdadeiramente, é que há essa transformação dentro de nós. Se não há essa transformação verdadeira, essa conversão verdadeira, irmãos, nós vamos levar uma vida rasa, uma vida mais ou menos, não vai ter fruto na nossa vida. O grande problema, irmãos, que nós somos uma geração que nosso coração não converteram ao Senhor. Nós somos uma geração, irmãos, que nós não rendemos o nosso coração a Cristo verdadeiramente. Nós achamos que nós somos bons demais, que até onde nós chegamos já está bom. E nós começamos a deixar Deus de lado. Precisamos fazer, irmãos, uma reflexão se nós somos verdadeiramente convertidos ao Senhor. O Senhor nos pede, irmãos, que nós venhamos abandonar nossos pecados, as nossas iniquidades e se convertamos verdadeiramente. E Ele nos aceita. Antes, irmãos, nós éramos pecadores, nós éramos sujos. Nós viemos para a presença dEle, Ele nos limpou, Ele nos purificou, Ele nos aceitou como a gente era. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, de pé, é porque nós deixamos Cristo trabalhar em nossa vida e houve uma transformação verdadeira. Ele é misericordioso, irmãos, para nos perdoar. Ele tem algo para a nossa vida nesta noite. Se converta e Ele compadecerá de nós. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor venha compadecer de nós. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Viver dentro de uma igreja, se tornar um religioso e no final das nossas vidas descobrir que nós estamos errados. Descobrir que ainda com toda a nossa trajetória, a nossa alma ainda vai para o inferno. Descobrir que nós éramos seguidores de nós mesmos, nós éramos seguidores de homens e esquecemos de seguir a Cristo. Às vezes, irmãos, nós temos o nosso pecado de estimação, nós deixamos Deus trabalhar em tantas áreas da nossa vida, em tantos lugares da nossa vida, houve uma transformação, mas tem algo ali que a gente fala com Deus, não, Deus, aqui não mexe não, aqui é meu, eu nasci assim, eu vou morrer assim, aqui você não mexe. Às vezes, irmãos, nós estamos assim, mas quando findar dessa vida, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo de conserto. Não haverá mais tempo da gente buscar a Deus. Irmão, espera aí que eu perdi de novo. Quando essa porta, irmãos, terrena se fechar e a gente deparar com a eternidade, que foi uma realidade que foi falado para as nossas vidas há tanto tempo e nós não convertemos, e nós não valorizamos. Tanto foi falado em nós em vida. E quando nós chegar diante dessa porta, irmãos, da eternidade, não haverá mais jeito. Não tem mais volta. Nós estamos num caminho sem volta. Uma passagem, irmãos, que faz a gente lembrar disso é a passagem de Noé. Que Deus, através de Noé,
Avisa para aquele povo que vinha o dilúvio. Se converta. A Bíblia diz que Noé fez aquela arca e quando terminou, Deus fala para Noé: acabou, o tempo acabou, entra tu e tua família. Esse povo que você pregou, esse povo que tanto te ouviu, mas não quis abandonar o pecado, não quis converter, não quis deixar o pecado. A Bíblia diz que Noé entra e a arca é fechada para o lado de fora, o dilúvio chega. Quem sabe Noé ali foi taxado de trouxa, de doido, de bobo, de fanático. Às vezes você está chegando aqui na igreja hoje, você já tem falado isso com você, mas eu quero falar com você nesta noite. Faça aquilo que Deus tem falado com você. Faça aquilo que Deus tem falado, que Deus tem pedido para você fazer. Porque vai chegar um tempo que vai vir o dilúvio. Se você se ajuntar com essas pessoas, você vai ficar. Pode ser que alguns ali bateram ali e não teve mais tempo de entrar naquela arca. E aquele homem que foi taxado de doido estava salvo. E alguns bateram ali, agora é tarde demais. Não teve mais tempo. Em Mateus vai falar na palavra das 10 virgens, né? As 5 prudentes, as 5 nércias. Ali elas dormem e o noivo vem. Mas não houve mais tempo. A porta se fechou. E elas batem na porta. Era tarde demais. Quem é vocês? Não os conheço. A porta esteve aberta o tempo todo e vocês não entraram. Irmãos, será que nós estamos igual essas 10 virgens? A porta se abre todos os dias. Será que nós estamos preparados para entrar? Ou nós vamos ficar? Imagina só, irmãos, quando Jesus voltar para levar a sua igreja e a gente ficar. Tantas dificuldades que nós passamos, renunciamos muitas coisas e ainda assim não foi o suficiente para que a gente fosse com Cristo. Irmãos, é tempo de buscar a Deus. É tempo da gente olhar para dentro de nós. O que há, o que precisa ser consertado. O que precisa em nós, a gente deixar Deus trabalhar e mudar. É tempo de buscar, irmãos, a Deus com sinceridade. É tempo de buscar a Deus com verdade. É tempo de buscar a Deus com todo o nosso coração. É tempo para separar tempo para buscar a Deus. Converta ao Senhor. Tira da sua vida tudo aquilo que Deus mandou tirar. Às vezes Deus tem ministrado no seu coração tantas coisas e você não tem valorizado a voz de Deus. Às vezes a inveja. Às vezes você é uma pessoa murmuradora. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na sua vida e você continua murmurando. A vida alheia. Quando eu estava preparando essa lição, eu lembrei de um teatro aqui que a Natália fez, não sei se vocês lembram, de um teatro aqui, da irmã fofoqueira. Vocês lembram? Colocou até uma cadeira aqui. Ela convidava, ela falava que estava convidando para uma célula, mas ali ela estava
falando do vestido da irmã, falando de não sei, um monte de coisa, menos falando das coisas de Deus. Vocês se lembram desse teatro? Então, irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós, aquela mentirinha, ou seja, tudo aquilo que está te conduzindo para o inferno. Você sabe que tem errado, você tem a consciência que está errado, mas não tem importância. Daqui a pouco eu mudo, daqui a pouco eu largo isso. No tempo de Deus isso vai, eu vou abandonar isso. Às vezes Deus já tem falado com você, larga, deixa, isso vai te levar para o inferno, e você está insistindo com isso aí. É tempo de buscar a Deus, irmãos. O Senhor pede de nós uma mudança de vida. Irmãos, Deus, Ele não rejeita o pecador. Não há pecado maior do que o perdão de Deus. Se você reconhece que você é pecador, que você é pecadora, que você precisa de mudança, às vezes você está com dificuldade, mas se você abrir o seu coração, clamar com verdade, meu Deus, está difícil. Meu Deus, está difícil de largar a mentira. Meu Deus, está difícil de largar a prostituição. Meu Deus, está difícil de largar a pornografia. Se Ele vê sinceridade no seu coração, irmãos, Ele vai te ajudar. Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para te ajudar a vencer essas dificuldades. Agora, irmãos, se nós não achar que não tem essa necessidade, é hora de a gente rever os conceitos. Olhar que está tudo bem, não tem nenhuma área na minha vida que precisa de um conserto. Está tudo ok. Se Jesus voltar agora, eu vou ser arrebatado, eu vou para o céu. Mas olha, pense bem direitinho, irmãos. Porque Ele está pronto a perdoar, irmãos. Com certeza, irmãos, na minha vida, na sua vida, existiu muito pecado. Mas a palavra do Senhor fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a misericórdia de Deus. Irmãos, o pecado, ele não pode ser algo na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Se caso isso venha acontecer, nós temos que pedir perdão e abandonar e não cometer mais, irmãos. Ele, irmãos, não joga o pecado na nossa face. Ele quer jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas para isso, irmãos, nós temos que apresentar diante dele com sinceridade no nosso coração. Às vezes, irmãos, nós pensamos que, eu já pensei isso, irmãos, que para a minha vida não tinha jeito mais, que não tinha conserto. Mas o dia que eu voltei para Deus, Ele me limpou, Ele me purificou, Ele me libertou. Eu lembro que muitas pessoas, irmãos, me condenavam. No início da minha caminhada eu tive muita dificuldade, caí várias vezes. Mas um dia o Senhor me disse: larga algumas amizades. Foi muito difícil para mim, irmãos, eu ter que largar algumas amizades, mas às vezes é necessário de a gente abrir mão de outras coisas, para que a gente tenha uma intimidade verdadeira com Deus. Pessoas, irmãos, que às vezes te incentiva a pecar, depois ela mesma aponta o dedo para você. Ela mesma quer te condenar.
E lá em João 8, versículo 10 e 11, essa aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Vai falar da mulher adúltera. A palavra do Senhor diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não te peques mais. Aleluias. Irmãos, o Senhor está dizendo com nós nessa noite: deixa o pecado para trás. Se você entrou aqui hoje, irmãos, ainda tem algum pecado aí, tem alguma área da sua vida que precisa de um conserto, Ele não está aqui para te condenar, Ele está para te perdoar. Ele está pedindo: deixa o pecado para trás. O salmista, lá no Salmo 39, versos 4, ele reconhece a sua fragilidade. Muitas vezes, irmãos, nós temos que pedir a Deus para sondar o nosso coração e nos mostrar qual área da nossa vida nós devemos fortalecer, irmãos. 39:4 fala assim: dai-me, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Irmãos, nós somos frágeis. A qualquer hora nós vamos partir. A qualquer hora nós não vamos estar nessa terra mais. A palavra do Senhor diz que existe duas portas. E Deus disse: entra pela porta estreita, porque a espaçosa é que nos leva à perdição. Muitos entram por ela, irmãos. Às vezes, irmão, com a nossa atitude, escolhemos a porta larga, andamos por caminhos, irmãos, da perdição, nós voltamos para práticas antigas, nós andamos por caminhos que nos levam para longe de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está nos falando esta noite, está nos convidando a uma mudança de vida, a abandonar tudo aquilo que precisa ser abandonado, buscar a presença dEle, consertar enquanto é tempo. Lá em Isaías 38:11, a Bíblia relata para nós que do rei Ezequias, irmãos, Ezequias, Isaías 38:1, tá? Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Deus está falando, irmãos, com nós nessa noite, que é tempo da gente botar a nossa casa em ordem, botar a nossa vida em ordem. Que vai chegar um tempo, irmãos, a qualquer instante, a morte vem nos buscar. E ela não vai mandar recado, irmão. Ela não vai mandar um zap, não vai agendar. Seria muito fácil de a gente ficar sabendo: daqui 5 dias a gente morre, daqui 5 dias nós vamos partir dessa terra.
Aí, irmãos, nós ia ler a Bíblia, nós ia para o monte, nós ia virar crente de verdade. Nós ia jejuar, nós ia buscar, se a morte chegar, conserta a sua vida, que daqui a 5 dias eu vou te buscar. Conserta o que tem que ser consertado, muda o que tem que ser mudado, faz o que precisa ser feito. Mas daqui a 5 dias você tem que estar preparado para que eu buscar. E se a morte chegasse assim, irmãos? Quantas pessoas que você precisava pedir perdão? Quantos pecados que você precisava de deixar para trás? É hora de olhar para dentro de nós, porque nós não sabemos a hora. O tempo de buscar a Deus é tempo de limpar o nosso coração para o Espírito Santo de Deus habitar. Às vezes, irmãos, é tanta sujeira no nosso coração, é tanta sujeira, tantos maus pensamentos, que Deus ele não tem coragem de entrar. Deus não tem coragem de trabalhar em nós. É tanta sujeira no nosso coração que o Espírito Santo de Deus não tem espaço para entrar e fazer a transformação que nós precisamos. Às vezes nós estamos tão sujos, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templo imundo. Então, irmãos, nesta noite, nós estamos diante de uma rica oportunidade para que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer uma transformação verdadeira na nossa vida. Que amanhã, irmãos, nós não sabemos. A morte pode bater a qualquer instante. E nós fechar os olhos nessa terra e estar diante de uma eternidade. E para onde irá a nossa alma? Gostaria que a igreja ficasse de pé, colocasse a mão no seu coração. Talvez ao longo dessa ministração, irmãos, o Espírito Santo de Deus ministrou algo no seu coração, algo que precisa ser consertado, que às vezes você entrou aqui, achou que estava tudo bem, não tinha nada que precisava mexer, mas o Espírito Santo de Deus ministrou algo no seu coração aí. Às vezes você tem buscado a Deus, não tem encontrado resposta. Você não tem ouvido a voz de Deus. Você não tem se achegado a Deus. Você tem, a sua vida espiritual não tem sentido mais. Você está buscando a Deus por buscar. Às vezes é algo aí que precisa ser consertado hoje. Às vezes, irmãos, nós não vamos ter mais tempo de consertar. A gente não vai ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje. E se a gente morrer hoje, irmãos, para onde irá a nossa alma? Se você fechar os olhos hoje, irmãos, para essa terra, seu fôlego de vida for tirado, para onde irá a sua alma? O diabo, irmãos, ele está doido para levar, para tirar almas, irmãos. Quanto mais almas ele levar, irmãos, quanto mais almas ele poder levar, ele vai levar. E ele está doidinho para levar a minha e a sua. Irmãos, ele está preocupado com nós mesmos, que ainda temos força de buscar o Senhor. Às vezes nós temos falha, nós temos algum pecado que precisa consertar, mas nós estamos aqui na presença dele, porque nós reconhecemos que nós precisamos, nós reconhecemos a soberania dele sobre as nossas vidas. Mas não brinque, irmãos, que ele está doidinho para dar uma rasteira em nós e levar a nossa alma. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ainda dá tempo.
Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de converter verdadeiramente ao Senhor. Feche os seus olhos. Começa a orar. Começa a perguntar ao Espírito Santo onde que precisa mudar. O que tem te atrapalhado. Às vezes você fez essa pergunta. Se você morreu hoje, você não tem certeza da sua salvação. É tempo de consertar. É a oportunidade de você colocar a sua vida diante de Deus. Às vezes você teve na caminhada tanta turbulência, tanta dificuldade que você tem enfrentado, que você enfrentou. O seu amor por Cristo esfriou. Você está fora dos caminhos do Senhor. Você que ainda não confessou esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e quer confessar Ele, bota a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que está morto, viverás. Irmãos, um dia nós vamos partir dessa terra, irmãos, mas o nosso lugar está reservado ao lado do Senhor. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos consertar hoje. Nós precisamos mudar hoje. Nós precisamos converter, buscar a Deus com sinceridade, com verdade hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Bota a mão no seu coração. Se está difícil, irmãos, clama ao Senhor com sinceridade, clama ao Senhor com verdade. Ele te chamou, irmãos, para te limpar, para te purificar. Nós estamos aqui, irmãos, de passagem, nós somos cidadãos do céu. Ele nos criou para morar com Ele. Por isso, irmãos, que Ele nos trouxe aqui mais essa, está nos dando mais uma oportunidade, nos trouxe aqui, irmãos, que é tempo. Nós não sabemos o amanhã. Tantas tragédias têm acontecido, tantas mortes têm acontecido, irmãos, de pessoas que ainda, irmãos, não tinham se convertido. Mas nós estamos aqui, irmãos, diante do Senhor, com a oportunidade de fazer um concerto com Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu oro ao Senhor. Pai, eu apresento ao Senhor cada coração aqui, meu Deus. Ah, meu Deus, se tem corações aqui, meu Deus, Deus, em nome de Jesus, se tem um coração aqui endurecido, se tem coração aqui, Deus amado, que o Senhor tem falado, o Senhor tem pedido, Deus amado, mas nós estamos, Pai amado, com o nosso coração endurecido com o pecado. Nós estamos sendo deixados de ser enganados, Deus amado, pelas mentiras de Satanás. Oh, Pai, nós rendemos ao Senhor nesta noite, meu Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e pedimos o Espírito Santo de Deus para que nos limpe, para que nos purifique, meu Deus, e tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tirando de nós todas as mazelas, todos os pecados, tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem nos impedido de buscar o Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, não permita que nós venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, que nós não venhamos sair daqui, Deus amado, com o pecado que tem tirado a nós da Tua presença. Oh, meu Deus, abre nossos ouvidos espirituais, que nós possamos ouvir, Deus amado, a Tua voz. Ah, Deus amado, abre os nossos olhos, que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Oh, Pai, nos ajuda a vencer o pecado. Nos ajuda, Deus amado, em nome de Jesus. Que nós não venhamos retroceder, Pai. Pai, que nós venhamos avançar, Pai. Que nós vamos avante, Pai amado, até o grande dia, meu Pai. Oh, Deus, não risque o nosso nome do livro da vida, meu Deus.
Oh Pai, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ah, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. A tua palavra diz, Pai amado, que nós já estamos sendo condenados. Ah, Deus amado, mas o Senhor nos transportou para a maravilhosa luz. Se nós estamos de pé, Deus amado, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem aguardado a nossa vida, é porque o Senhor tem cuidado de nós, é porque a tua graça, a tua misericórdia, ela tem se renovado todos os dias na nossa manhã, meu Pai. Oh Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por cada vida aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.